Aí eu começo exatamente na hora, certo? Boa noite, Mila. Seja bem-vinda. Alba também, seja bem-vinda. Boa noite. Eu vou só pedir aqui para... Eu vou postar aqui a porta porque tá vindo um barulho de baixo, só um minuto. Obrigado. Vamos só esperar dar as 8. A gente vai, nesse momento, cumprimentando os que forem entrando. E aí, quando às 8 a gente começa, tá? Vou colocar aqui muitas recomendações da minha esposa. Boa noite, Andressa. Umas recomendações da minha esposa aqui para que eu não me exceda. Diz ela que eu falo bastante, e falo bastante mesmo. Todo mundo me ouve bem, tá claro, conseguem me ver. Vocês me ouvem perfeitamente? Boa noite, Jéssica. Bem-vinda. Boa noite, Beatriz. É bom que vocês vão, à medida que vocês vão respondendo, eu vou percebendo que vocês estão me ouvindo. Boa noite, Maria. Que abençoe a nós todos. Que assim seja. Boa noite, Liliane. Bem-vinda. A gente que já está aqui, vamos preparar para já ir nos preparando, acalmando os nossos pensamentos. Como a gente faz isso? A gente faz isso esquecendo as preocupações, deixando tudo que de alguma forma nos preocupe, nos deixe agitado. Então vamos relaxando, fazendo uma respiração profunda para a gente começar a entrar em sintonia nesse momento. A forma como eu uso, e não é minha, na verdade, é que eu aprendo, né, que eu aprendi, venho aprendendo, é que a respiração, embora seja um ato involuntário, né, ela que, quando a gente volta a atenção para ela, a gente começa a relaxar. A gente começa com as respirações mais profundas, inspira e expira devagar, a gente vai relaxando. Isso é uma técnica importante para a gente usar sempre. Sempre que a gente se sentir um pouco agitado, já se comprovou, né, os benefícios da meditação, e um deles é exatamente estar vinculado à respiração. Que quando a gente está no presente, quando a gente está centrado, a gente respira de uma forma mais tranquila. Quando a gente respira de uma forma mais tranquila, nosso coração bate de uma forma mais devagar, se reduz o nível de estresse.
Ok, Rosângela, a gente vai fazer. Vamos todos pedir uma oração. Quando a gente estiver no início da nossa oração, vamos pensar no Marcos Vinícius, que acabou de passar por uma cirurgia muito difícil, e a gente vai orar para que os espíritos de luz encaminhem a situação da melhor forma, tá? Bom, estamos aqui às 20 horas em ponto. Vou esperar só mais 2 minutinhos, pedir a paciência de vocês, né, dos que cumprem o horário, dos que estão presentes, só para a gente esperar, que às vezes tem algumas pessoas que não conseguem conectar, tem algum problema, então a gente espera só um pouquinho e a gente inicia. Esse exercício de respiração ele é bem importante, inclusive nesses dias que a gente vive aí, essa pandemia, esse isolamento, de tantas coisas que a gente não sabe bem ao certo, como a gente responde, né? A gente é invadido por milhões de informações muitas vezes desencontradas, informações que nos deixam sobressaltados, né? Pela gravidade, pelo temor. Então esse exercício de respirar, né, de respirar profundamente, ajuda a gente sempre que a gente tem o domínio, né, dos nossos pensamentos, do que a gente deixa entrar na nossa mente, do que a gente deixa ficar na nossa mente, no nosso corpo. Bem-vindo, Flávio, que seja bom para você. Pensamos bastante hoje durante o dia, para que o Flávio creio que será a primeira vez que vai estar participando do Evangelho, e a gente espera que essa responsabilidade minha é grande, eu espero que seja útil de alguma forma para você, tá? Bem-vindo. Então, passados 2 minutos que a gente deu de tolerância, vamos então começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agradeço aí por vocês. Quando a gente se reúne, quando a gente, ainda que poucos, né, sintonizamos em oração, em busca de melhores vibrações, a gente sempre causa uma mudança interior, né, porque a gente sintoniza e está focado em algo melhor, como a gente também ajuda energeticamente a equilibrar o mundo, né? Então a gente, para ampliar esse processo, vamos fazer uma oração inicial. Então, acomode-se onde você está, se está sentado numa cadeira, se está deitado numa poltrona, acomode-se, sinta o seu corpo pesando, tocando o lugar onde você está acomodado. Preste atenção na sua respiração, se ela está agitada, se ela está tranquila. E perceba que à medida que você vai respirando profundamente e expirando profundamente, a nossa mente vai se aquietando, o nosso coração vai se aquietando. E assim, com essa tranquilidade, vamos pedir humildemente a proteção dos espíritos de luz, a inspiração do Mestre Jesus e sua proteção, para que essa nossa união, esse nosso evangelho de hoje seja produtivo, traga-nos clareza, traga-nos tranquilidade, que possa aguçar em nós a busca, né, pelo nosso melhoramento, lembrando sempre que o nosso maior compromisso primeiro é com nós mesmos, né? Quando o Evangelho diz amai o próximo como a si mesmo, a gente tem que se amar e dedicar para nós mesmos um grau de amor sadio, para que aí, assim, amando, nos respeitando, sabendo das nossas imperfeições, possamos também amar e respeitar as imperfeições do outro. Então, gratidão, Pai, por estarmos todos aqui reunidos. Se aqui reunidos estamos,
é porque todos buscamos melhorar um pouco. É porque temos a esperança de que esse evangelho, não por mim que estou conduzindo, mas pela vibração que trazemos para ele, para a leitura, para a oração, para a sintonia de pensamento, pode nos encaminhar pouco a pouco para esse caminho de autorreforma e de aperfeiçoamento. Gratidão, Pai. Bom, o tema pensado para hoje, né, eu pensei bastante sobre o que a gente ia falar, só que tem uma restrição, né, de qual título a gente poderia escolher. E eu estou no capítulo cujo título é Bem-aventurados aflitos. E aí quando a gente fala bem-aventurados aflitos, né, a gente fala, nossa, mas principalmente para quem não é espírita, como a aflição pode trazer uma bem-aventurança? E aí a gente tem que refletir e um pouco mais além, mais à frente, o trecho do Evangelho vai explicar o que ele quer dizer com isso. Mas a gente tem que... Aí eu invoco a todos, né? Acredito que todos já são pais, a grande maioria já são pais ou já são mães. E qual é a pedagogia, né? Qual é a forma que a gente faz para educar nossos filhos quando eles se desencaminham, né? Geralmente, qual é a que a gente vem ao longo do tempo fazendo? A gente simplesmente passa a mão na cabeça, elogia, esconde tudo e fala algumas palavras e deixa que ele repita os mesmos erros inúmeras vezes, ou a gente procura de alguma forma fazer com que essa pessoa, né, o nosso filho, a nossa filha, a pessoa que está sob a nossa responsabilidade de educação, ou a gente faz com que ela aprenda as consequências dos seus atos e assuma responsabilidade por aquilo que ela faz. Então é nesse sentido que eu queria invocar hoje aqui para a gente pensar, refletir esse trecho do Evangelho. E outra coisa que eu gostaria de pensar é assim, quando será que a gente desenvolve os pensamentos mais profundos e a gente se compromete a buscar o nosso crescimento? Quando é que a gente reflete mais sobre os nossos atos? É quando a gente está em momento de euforia, de felicidade com os amigos, a gente para refletir quando a gente está em festa? Ou a gente geralmente faz as reflexões mais profundas e mais produtivas quando a gente de alguma forma enfrenta alguma dificuldade? O que vocês acham? Então, é nessa linha que muitas vezes, e nós como pais e mães, às vezes a gente coloca o nosso filho para pensar no cantinho quando ele faz alguma coisa errada, né? A gente coloca ele ali para refletir. Quando tá tudo bem, quando tudo é festa, a gente não precisa, porque em princípio tá tudo correto. Mas são nos momentos difíceis, né? Nos momentos de provação que a gente para pensar por que a gente está vivendo aquilo. Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura. O subtítulo é Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Para a gente lembrar, né, só para quem não sabe, o silício é um artefato muito usado por antigos religiosos. Ele é cheio de ponta, é como se fosse uma cinta cheia de ponta, né? Às vezes as pessoas, né, alguns religiosos, eles ou usavam, né, isso para se autoflagelar, quando por alguma razão achava que tinham cometido um pecado, ou por alguma razão achava que precisava refletir melhor sobre os seus atos, ou então se usa e se prende numa perna, né, para que aquilo machuque, para que aquilo cause dor. Então vamos lá. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais se é permitido, capítulo 5, né, item 26. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado de o retirar? Àquele que está doente de chamar um médico?
As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar. Em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não no desleixo que seria da preguiça mais do que da virtude. Eu acho esse trecho fantástico, né? Ele diz aqui, o mérito consiste em suportar sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar. A gente lembrando sempre, né, que o Espiritismo está sempre chamando a gente para a autorresponsabilidade, está sempre nos chamando para a gente evoluir, para a gente ir para frente, para a gente superar as dificuldades. E aí quando ele diz aqui, né, que o mérito está em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, é de uma sabedoria tremenda. Porque o que a gente faz com o que a gente não pode evitar? A gente fica brigando, né? Como diz o ditado, a gente fica dando murro em ponta de faca, lutando contra algo que está além das nossas forças, por exemplo, a perda de um ente querido. Se a gente só lamenta a perda desse ente querido, fica triste, a blasfemar, a xingar, a se ofender, para onde a gente avança? O que é que a gente progride? Auxilia aquela pessoa, né, que desencarnou, auxilia a nós próprios ficar se martirizando? Eu creio que não, e é isso aqui que o Evangelho diz, né? Suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. Prosseguindo, ele diz, essa pergunta conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimento voluntários? E aí é o outro lado da moeda, né? Claro, se não parece sensato ficarmos reclamando e brigando por coisas que a gente não consegue vencer, que está além das nossas forças. Pergunta se as pessoas estão te ouvindo bem, porque me reclamaram que está muito baixo. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? A Érica disse que algumas pessoas estão reclamando que não estão ouvindo direito. Aí eu aparecendo aqui. Dá pra aumentar Uma assessoria aqui da Érica que tem mais... Vai, vê se dá uma melhorada. Então, se vocês não ouvirem, escrevam, por favor, aqui que eu tô atento e aí eu tento falar um pouco mais alto, um pouco mais próximo, tá? Então, voltando aqui, se é sensato, não é sensato a gente ficar brigando com aquilo que a gente não pode ir além, uma enfermidade, vamos dizer, que a medicina ainda não conseguiu a cura, ou mesmo essa epidemia, né, que ainda não temos um medicamento, não temos muitas alternativas, senão ficarmos isolados, apesar de todas as dificuldades e desafios que a gente vai ficar simplesmente reclamando? Não é sensato. Da mesma forma, a gente não pode usar isso para se automartirizar. E é isso que diz, né? Não há mérito em procurar aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários. Há um grande mérito por outro lado, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo por fanatismo, né? Então não devemos buscar aumentar as nossas provas, nos martirizarmos usando, por exemplo, o silício ou orando ajoelhado sobre o milho, né? Na verdade, a gente tem que buscar aprender com os desafios que se apresentam à nossa frente e buscar os melhores caminhos, né? Os caminhos que vão engrandecer a nossa alma, engrandecer o nosso espírito e também ser
útil, né, para os nossos irmãos. E aqui o Evangelho diz assim: há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Olha como é sábio isso, né? Quando a gente lamenta, só lamenta, a gente vai se esvaindo, as pessoas vão se afastando de nós, né? Porque não aguenta que a gente só lamenta, a gente vai perdendo energia, a gente às vezes se deprime, né? Ao contrário, né? O que é que o Evangelho está dizendo? Vamos aproveitar as nossas forças ao máximo que a gente pode. Claro que somos imperfeitos e é natural que soframos, que sentamos dificuldade, tristeza, mas a gente deve fazer o possível para que essa tristeza, essa dor, ela permaneça o menor tempo possível. E aí, prosseguindo, ele diz: torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá um meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. E aí vamos ver, eu lembro trazendo aqui uma história, né? O que é que vocês fazem quando vocês veem o filho, um sobrinho, né, que faz alguma coisa errada, ou o pai, a mãe, o responsável coloca ali no cantinho para pensar, e essa criança bate a cabeça na parede, se joga no chão e faz birra. Como a gente intervém, né? Qual a forma mais correta da gente fazer isso, né? Eu lembro porque eu tinha um primo que ele era muito traquino, mas traquino demais, assim. Como acho que devem estar todas as crianças nessa quarentena aí, com energia quadruplicada. E ele era muito traquino, subia no telhado e dizia que ia pular. E meu pai sempre, esse primo passou um período em casa, meu pai sempre foi muito severo. Meu pai fez com que ele descesse e colocou ele de castigo ali, sentado para pensar. E ele ficava batendo com a cabeça na parede, né? E às vezes a gente faz isso, né? Usando aí o sentido figurativo. Às vezes a gente, por alguma coisa que não está do nosso agrado, que não está como a gente quer, a gente se martiriza. A gente se martiriza se culpando excessivamente por equívocos que a gente fez. A gente se martiriza de alguma forma fazendo exercício demais, bebendo demais, ou usando qualquer outra forma para disfarçar, né, a fonte real daquele problema, a fonte real daquilo que nos faz triste, daquilo que nos deixa para baixo. Então, o que é que a gente faz, né, e o que é que o Espiritismo invoca a gente a fazer? Vamos olhar para aquilo que nos amargura, que nos traz tristeza, que nos desafia, e vamos buscar as soluções, né? Eu gosto muito da imagem da água, né? O que acontece com a água, né? A água é mole, a água não tem uma forma, mas o que diz? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água é fluida, né? A água sempre procura um lugar para sair, procura sempre uma forma. E é isso que o Espiritismo nos convida a fazer. Nas nossas dificuldades, não vamos ficar ali num embate, né, nos torturando ou brigando com a pessoa que nos faz sofrer, com o trabalho, com um determinado fato, com o que quer que seja que nos faz sofrer, que nos faz triste, se a gente não pode suplantá-lo. Mas a gente pode buscar um novo caminho, a gente pode buscar alternativas, como a água busca sempre uma alternativa para fluir.
O Espiritismo, com a questão da reencarnação, né, é exatamente isso. Vai nos dar sempre novas oportunidades para buscarmos caminhos diferentes. O que é que diz o sábio? Queres que os resultados sejam diferentes do que sempre ocorre? Faça as coisas de forma diferente. Então a gente precisa estar atento a nós mesmos, ver, porque se determinadas coisas sempre se repetem, se a gente está em situações que sempre nos amarguram, sempre nos entristecem, a gente tem que olhar e verificar o que a gente tem que mudar para que essa questão, né, para que esse problema que nos leva à tristeza, nos leva à dor, possa ser mudado pelas nossas atitudes. Vamos seguir aqui. São de outro modo os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Aqui é o sacrifício pela caridade. A gente tira um pouco do nosso alimento para dividir com o irmão que dele precisa. A gente tira um pouco do nosso tempo escasso para, de alguma forma, ouvir a pessoa que está precisando ser ouvida, para dar uma palavra, para fazer uma oração. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir à mansarda infecta levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Essa passagem é bem interessante, né? Remete um pouco àquilo que a gente estava falando no início, sobre de que realmente quando a gente vive em momentos sempre de felicidade, de euforia, né, a gente não fica atento às coisas à nossa volta, a gente não fica atento ao sofrimento do outro, né, das pessoas que nos... Porque a gente está em tal estado de euforia, às vezes na própria euforia da festa, do álcool, a gente tem olhares só para a felicidade, né? E aqui quando o Evangelho diz assim, né, ele diz assim: vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. E há tantos, né, cujas alegrias acabam secando e acabam fechando os olhos para as dificuldades dos outros. Agora, nesse momento que estamos de isolamento, acho que inevitavelmente todo mundo, de certa forma, está olhando para as misérias do mundo. Muita gente ficando sem emprego, muita gente ficando sem alimento, todos nós ameaçados por uma enfermidade que ainda não tem cura, né? Então, como o sofrimento e o temor vêm a nós também somos, de alguma forma, obrigados a olhar para o mundo lá fora, para ver a bênção que temos, as bênçãos que temos, estando nós com nossos trabalhos, com o nosso lar, né? Então, vamos olhar isso, vamos ter como verdadeiro cilício, né? Verdadeiro cilício, tirar um pouco do nosso tempo precioso para dedicar ao próximo, tirar um pouco do nosso alimento para dividir, dos nossos rendimentos, quando possível, para dividir com aquele que precisa. E aí, indo para o último parágrafo, o Evangelho segue: mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidades tendes sobre a terra? Por exemplo, que utilidades tendes para a terra, para o mundo e para a nossa evolução, estarmos agora isolados, que estamos isolados do mundo exterior, né, das nossas atividades normais, e simplesmente nos cercarmos de momentos de felicidade, de volúpia, de luxúria, só para nos alimentarmos, só para vermos séries, só para ouvirmos músicas, só para termos lazer,
né? Qual será a validade? Qual terá sido a validade desse momento tão difícil e tem sido tão cruel para tanta gente, né? E aí o Evangelho pergunta para aqueles, né, que no isolamento sobre a terra, nas volúpias, nas festas, se fecham os olhos para o mundo, e o Evangelho pergunta: onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis o cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resistir contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Então, e aí voltando, né, para a questão do Evangelho, do Espiritismo, que tem o nosso corpo como um veículo temporário. O nosso espírito é eterno, o nosso espírito é imortal, o nosso corpo é um mero veículo para a gente utilizar nessa encarnação. E devemos dele utilizar da melhor forma possível, sem mortificá-lo. Mas o que é que diz o Evangelho? Qual é o convite? Quando ele diz mortificar o espírito, não é no sentido e as passagens anteriores lidas demonstram isso. Não é no sentido de ficarmos nos martirizando em vão. Não. É abrir os olhos para as dificuldades que enfrentamos e verificar como essas dificuldades podem nos levar a sermos melhor, um pouquinho a cada dia. Esse é o grande desafio, né? Esse é o verdadeiro cilício. É estar atento às dores, ao que nos incomoda, ao que nos faz sofrer, ao que nos martiriza e utilizar isso, transformar essa dor em algo bom, né? E aí, já encerrando, eu queria lembrar uma passagem fantástica e na verdade não é uma passagem, é um fato da natureza, né? A flor de lótus, ela se alimenta, não sei se vocês conhecem a flor de lótus, aquelas flores, né, que a gente vê geralmente associada ao budismo, à cultura oriental. É uma flor linda e tem umas flores de lótus que são brancas. E essa flor de lótus, as brancas inclusive, elas se alimentam do lodo. Esse lodo que faz com que ela cresça, com que ela seja bela. Então é uma analogia, uma metáfora para dizer que é isso que a gente deve, esse é o nosso grande desafio como espíritas, buscar na nossa dor, né? No que nos tira do nosso centro, do que nos tira do nosso centro de evolução, do nosso processo de evolução, tirar dessa dor as ferramentas e as mensagens para a gente evoluir. Esse é o grande desafio que nós temos. Transformar o que é mal, o que é dor, o que é feio, em beleza para esse mundo. No amor ao próximo, no amor a nós mesmos, nesse processo contínuo de transformação. Ok? Muitíssimo obrigado a todos. Espero que tenha sido útil para vocês. E aí, já encaminhando, vamos encerrar com a nossa oração final. Muitíssimo obrigado. Boa noite, que todos tenhamos uma ótima semana. E agradecer ao Pai, ao Espírito de Luz, por esse momento que podemos dedicar à reflexão, esse momento que conseguimos parar a vida para olhar para o que é de mais importante, que é o nosso espírito. Olhar para as nossas dores, ó Pai, percebendo as nossas imperfeições, mas olhar também, Pai, as nossas capacidades. E de frente para as nossas imperfeições também compreendemos que todos aqueles que por alguma forma nos faz sofrer também são imperfeitos. E que tenhamos, Pai, paciência, força para seguirmos ante as adversidades. Que consigamos, como a flor de lótus, transmutar
as dores, as desgraças desse mundo, em coisas produtivas para a nossa evolução e para a evolução do nosso próximo. Gratidão. Pedimos também pelo nosso irmão, que fez uma cirurgia, Marcos Vinícius, salvo engano. O nome foi dito no início da nossa reunião. O Espírito de Luz possam acompanhá-lo, Pai, fazendo com que compreenda esse momento e que esse momento possa servir para a sua elevação, também para os seus familiares. Que também, Pai, que o teu amor e a tua paz possa alcançar todos que estão necessitados de uma palavra, de consolo, de alimento, de um cobertor, onde quer que esteja, Pai, que a tua voz possa alcançar os corações aflitos, sejam nos palácios, nas mansões, mas também naqueles que habitam as ruas, que habitam os presídios, porque todos nós, Pai, somos imperfeitos, estamos em processo de evolução e precisamos sempre da tua ajuda, da tua força e da tua luz. Gratidão, que todos nós sejamos abençoados e possamos fazer diferença no nosso lar, nos nossos espaços de convívio. Que assim seja. Gratidão, Pai. Ótima semana a todos. Boa noite e até a próxima.